Então, estou aqui para tentar ajudá-los da melhor maneira que eu conseguir. Estou à disposição. Obrigada, Ana, aí pela apresentação. Obrigada, Ana, aqui pela apresentação. Bom, a gente está aqui reunidos, né? Bom, O pessoal vai chegando tá aqui e a gente reunidos, vai né? iniciar, O então. pessoal vai chegando. Obrigada, Ana, pela tua disponibilidade, pela contribuição com essa Obrigada, Ana, pela tua iniciativa, né? disponibilidade, Tenho pela certeza que vai contribuição com essa enriquecer bastante aqui iniciativa, né? o nosso Tenho certeza que trabalho. vai enriquecer Então, acho bastante que a gente o passa por nosso um primeiro trabalho. momento, né? Então, acho que a gente passa A por um professora primeiro Ana, então, vai momento, abordar né? esse Onde a professora Ana, então, vai abordar esse material que ela preparou para o nosso encontro virtual. E depois a gente pode abrir um espaço para dúvidas, né? Ou durante, ao longo da apresentação, vocês podem ir postando aqui no bate-papo. Ótimo. Tá? Então, eu te agradeço mais uma vez e te agradeço também em nome dos professores da trilha de Engenharia de Software e Ensinos pela sua disponibilidade e contribuição nessa iniciativa. Muito obrigada. Eu vou desligar a minha câmera aqui e vou deixar, então, a palavra contigo, tá bom? Ótimo. Bom, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu já falei para a Josi, então vou falar agora para vocês também, que com certeza eu adorei o tema, adorei ter sido convidada, e eu já disse para a professora Josi que até me coloco à disposição se vocês quiserem testar o software depois, porque é exatamente o meu trabalho dentro da clínica. E exatamente o que vocês estão fazendo ou vão fazer, né? É exatamente como eu ocupo o meu dia no atendimento do consultório. Então, o que eu preparei para vocês? E, obviamente, eu estou à disposição para tudo que possa advir daí, dessas informações. Então, gostaria e me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Então, eu acho que eu posso contar um pouquinho assim, o que é uma consulta nutricional, como é que ela funciona. Para vocês terem uma ideia, a minha primeira consulta, o que significa isso? Eu estou atendendo um paciente pela primeira vez. Essa consulta demora mais ou menos em torno de 1 hora. O que eu preciso? Eu preciso saber quem é aquela pessoa, que está isso tudo linkado no slide número 1. Quem é aquela pessoa, qual é o motivo que ele está me procurando para uma consulta. Eu vou ouvir um pouco da história dele, depois a gente vai detalhar isso. É importantíssimo eu saber qual é a situação da saúde dele, isso está vinculado provavelmente com o motivo da consulta. Que medicações ele usa, se ele já fez ou não algum tipo de intervenção cirúrgica. Eu preciso saber como é que a família dele, por exemplo, tem muitas doenças que têm a ver com a história familiar, por exemplo, diabetes. Eu preciso saber o que essa pessoa faz, né? Então, por exemplo, eu posso ser um engenheiro, mas a minha ocupação é ser dono de um bar. Então, o que eu já fico pensando? Que provavelmente as refeições daquela pessoa são diferentes das minhas que vou trabalhar durante o dia. Um pouco da história socioeconômica que a gente lê nas entrelinhas, eu não fico perguntando quanto de dinheiro ele tem no banco, né, de investimento, mas a gente fica sabendo, por exemplo, até qual é o tipo de alimento. Existem suplementos alimentares maravilhosos, mas super caros. Eu preciso entender como é que está o funcionamento intestinal dele, para depois entrar na parte nutricional, que é o que ele come, de que jeito ele come, que tem a ver com os hábitos de vida e inclusive os hábitos alimentares. Então, isso fecharia os meus 60 minutos e vai incluir também a avaliação que mais ou menos demora os últimos 10 minutos da consulta. Então, essa anamnese nutricional, ela está de alguma maneira resumida em algumas perguntas no nosso slide 2, que vai falar exatamente da identificação, que depois eu vou detalhar também. Eu não fico perguntando assim, tu veio me procurar porque tu tem diabetes, porque tu tens hipertensão, porque eu digo, me fala um pouquinho de ti, me fala da tua saúde, e a pessoa de alguma maneira vai transbordando isso.
A gente também precisa investigar hábitos de tabagismo, uso de álcool, drogas, que não é uma pergunta, às vezes, muito fácil de abordar, atividade física, como é que dorme. Na verdade, a gente está falando de todos os hábitos de vida dessa pessoa. Então, está tudo resumido na página 2. A página 3 vem uma parte densa, vamos dizer assim, da entrevista ou da nossa consulta, que tem a ver, como eu já falei, patologias, história médica. Às vezes os pacientes chegam e te dizem assim, ó, eu não tenho nada, aí tu pergunta a lista de medicamentos, eles tomam 2 para pressão, 2 para diabetes, 2 para colesterol, e tu diz, como assim não tem nada? Porque nem todos têm uma informação clínica perfeita, né? E aí a gente vai procurando entender um pouquinho da situação familiar, exatamente para trabalhar com esse item que diz aqui, ó, DCNT, que são doenças crônico não transmissíveis, que muito tem a ver com a história familiar. E a gente também vai entendendo, ó, por exemplo, uma pessoa que está super estressada, que não tem tempo para comer, que leva a sua vida super agitada, a gente vai entendendo até que tipo de plano alimentar tu pode prescrever. Porque eu digo que o meu objetivo é ter um plano que fique adaptado à vida dele, não ele que vai se adaptar ao plano alimentar, no sentido de que se eu alejar a vida dele, ele não vai fazer, né? Então, tudo aquilo que é muito mirabolante pode ser lindo, maravilhoso, está no papel, mas não adiantou nada. O nosso slide número 4 vem também essa questão da avaliação física, por exemplo, nem tudo numa consulta de 60 minutos eu consigo ver, por exemplo, claro que a gente olha qual a tua impressão, se ele já tem lá uma situação de desnutrição, de desidratação, tu vai fazendo, a gente passa um scanner visual nele. Eu não faço pressão arterial, mas eu pergunto se tem algum achado clínico importante, sinal de alguma doença nutricional importante. E os 10 últimos minutos, a gente, dentro da avaliação, a gente se dedica à antropometria. Eu peso, eu meço, com a fita métrica eu faço circunferências, são várias delas. A gente usa dobra cutânea, são várias delas. E atualmente eu tenho trabalhado com um exame que se chama bioimpedância, que é realizado por um aparelho específico, que a gente coleta os dados, a balança calcula uma série de coisas, e isso a gente precisa trabalhar também. O exame físico também faz parte desse scanner. Se tem ali uma mucosa seca, desidratada, um cabelo quebradiço, uma pele bem craquelada, que tem sinais de desnutrição, de desidratação, se é uma pessoa que tem edema. E aí tudo isso é necessário para que a gente depois monte o plano alimentar. Na avaliação alimentar, mais ou menos os 30 primeiros minutos da consulta, eu me ocupo com essa questão da história e depois a gente vai trabalhar assim. Eu prefiro que ele vá me dizendo, o que que toma eu vou perguntando, o que que tu toma no café da manhã? Daí a pessoa me diz, eu tomo café com leite. Daí eu pergunto, quanto de leite? Qual é o leite? O que que tu bota dentro do leite? Eu não fico assim, tu toma leite de soja, tu toma leite, tu toma suco. Então eu vou perguntando dentro daquilo que ela me diz quais são as coisas. Aí a gente já vai vendo se tem alergia alimentar, lactose e glúten hoje está muito na moda, então se isso é uma moda, se isso é uma doença. E vou sempre perguntando, então, por exemplo, tu toma leite todos os dias? Tu come pão todos os dias? Não, eu tomo café 2 vezes por semana, o resto tudo eu já saio correndo, não tomo café da manhã. Então, a gente vai perguntando no decorrer tudo o que vai acontecendo. A nossa lâmina 6, ela fala de uma avaliação bioquímica, que por uma questão, muitas vezes, de agilizar o tempo da consulta, às vezes tem paciente que me traz exames dos últimos 2 anos. Se eu vou ocupar o meu tempo da consulta, isso demora muito. Eu tenho optado com que ele me mande login e senha do laboratório, ou me mande pelo e-mail
antecedente à consulta os exames laboratoriais. Ou eu pego o login e senha e olho depois. Então, a gente vai avaliar tudo que está relacionado com a nutrição, que é a glicose, que é o hemograma, quero saber se ele tem anemia, se ele não tem, se ele está desnutrido, se tem algum sinal de doença dentro dos exames, às vezes porque o paciente também não sabe o que ele tem, está lá com a glicose mega alta e ele diz, não, eu estou ótimo. Então, a gente também analisa. Como a nutricionista não faz diagnóstico, o que é super importante é poder dizer, olha, eu detectei no teu exame que o teu exame de glicose está alterado. Gostaria que tu buscasse um recurso médico, porque eu sou apenas a nutricionista dele, não a médica dele. Mas a gente exercita isso, porque às vezes as pessoas são muito displicentes com a sua saúde. Uma coisa que eu coloquei aqui, ó, que acredito que isso ajuda muito, já está incluído nessa questão do planejamento, o primeiro contato que a pessoa faz ao ligar para o consultório. Às vezes ele tem mandado alguma coisa por WhatsApp, alguma coisa pelo Facebook, mas eu ainda gosto que a minha secretária entre em contato. Então eu peço o telefone, porque eu acho que tem que ter um pouco dessa coisa do contato, tá? Então daí ela pergunta o nome, os telefones para contato, a indicação é assim, ó, veio encaminhado pelo obstetra Dr. Lucas. Provavelmente essa seja uma gestante. Não significa isso em 100% dos casos. Às vezes diz, olha, eu fui indicada pela pediatra porque eu estou com obesidade, tenho esteatose, gordura no fígado. Mesmo as crianças. Ela já pede, então, esse contato dos últimos exames, e se eu vou fazer a bioimpedância, que ela precisa de um recurso, que é jejum, que é não exercício, não bebida de álcool, a gente passa lá algumas orientações. E aí a secretária repete a data e hora e sempre entra em contato via e-mail, via WhatsApp, via qualquer meio, para poder confirmar a consulta, porque é uma hora que está lá no meu cronograma, que é bem complicado, né? E a secretária, no dia que ele chega, ó, na consulta, ele vai, nós estamos na lâmina, no slide 8, que confirma lá todos os tipos de, enfim, endereço, data, contato, manda o cartão de Natal, manda o cartão de aniversário, porque eu acho que é importante também a gente manter esse paciente, pelo menos que a gente tenha uma boa lembrança dele. Quando ele entrou na minha sala, que eu já sei um pouco do que ele está fazendo lá, eu começo depois perguntando o que eu posso te ajudar. Eu faço uma pergunta super genérica, ele vai me dizer, olha, eu quero casar daqui a 3 meses, quando ele não diz que quero casar daqui a 15 dias, quero emagrecer 15 quilos, né? Então tem as coisas reais e irreais. Então ele me diz um pouco, eu faço uma pergunta genérica para que ele possa me dizer o que ele está fazendo ali. Eu não vou dizer, tu tem que emagrecer, tu veio aqui para emagrecer. Não, eu pergunto, né? E dados que me importam muito, que começa a nossa história, é que peso tu estás hoje? Estou com 70 quilos. Qual foi o peso máximo que tu já pesaste na vida? 104. Qual é o peso que tu gostarias? Eu não sei, mas eu acho que com 45. Daí eu digo, tá, depois eu te ajudo a ver isso. Mas a gente tem que ver, porque tem gente que está com 100 quilos e quer pesar 95, e tem gente que está com 100 quilos e quer pesar 45, que também é uma loucura. Como eu uso um dado, que é uma conta matemática, para calcular peso possível, que depois eu falo sobre isso, esse dado é importante. Em que momento da tua vida o teu peso começou a subir? Aí a pessoa vai dizer, quando eu me mudei, quando os meus pais se separaram, quando eu me separei, quando eu vim morar em Porto Alegre. Tem um marco histórico isso. E é esse dado que a gente vai usar para um futuro, porque as coisas, desde que eu nasci, ou, enfim. Então, esses dados são super importantes para a nossa história. Lá no materialzinho do slide 10, a gente pergunta, né, sobre a história clínica, que eu já falei para vocês, por que ele procurou essa ajuda, o que está acontecendo hoje. Então, olha, eu tenho intolerância à lactose desde 2001.
Mas agora eu ando com uma dor importante, estou fazendo uma verificação e o médico suspeita que eu esteja com doença celíaca, que é a doença do sem o glúten. Então, o que, que a gente já faz? Já ouve, capta, fica atento aos exames laboratoriais, faz esse contato posterior e olha, eu vou fazer esses exames daqui a 10 dias, então eu solicito que ele me mande e mesmo assim já fico pensando lá no meu plano alimentar, que é fundamental. E aí vai da história clínica e avaliação de exames laboratoriais que eu já falei para vocês. Daí, isso, ó, eu vou na minha cabeça, não no papel, entender qual o que ele se enquadra. Se é no diabetes, se é na obesidade, se é na doença do coração, se ele tem câncer, se ele tem transtornos alimentares, se ele é hipertenso. E isso eu vou mapeando. O paciente diz, olha, eu sou hipertenso, ou a medicação que ele usa diz. Então, quando as duas coisas são compatíveis, melhor ainda. Senão eu tenho que... E se eu não entendo nada, eu vou atrás do médico, porque mesmo num consultório particular, uma coisa que eu gostaria de esclarecer, eu trabalho num consultório particular, eu tenho 1 hora, as minhas colegas que trabalham no hospital de clínicas atendem os pacientes em 10 minutos, elas são muito melhores do que eu, porque eu não consigo conversar tudo em 10 minutos, eu sou muito expansiva, assim, falo muito, ou deixo, eu ouço muito, eu gostaria de dizer que eu ouço muito. Depois também, ó, eu tenho esse quadrinho que me ajuda a finalizar um pouquinho as medicações. A medicação, a dose, para que ela serve e a ação que ela tem. Então, às vezes ele me diz o nome da droga e eu procuro em casa. Então, eu prefiro trabalhar em casa, a não sei que é uma coisa assim que eu realmente desconheça. Tem uma paciente nova que está usando uma medicação super master blaster, caríssima, para hepatite C, custa quase o preço de um apartamento, tal, medicação. Bom, eu tive que estudar muito, eu não vou ficar na frente dela, ela me deu os dados e eu fui atrás da medicação depois para que eu possa ver principalmente o que a gente chama de interação droga-nutriente. Eu tenho, por exemplo, tem algumas medicações que têm que ser tomadas em jejum, outras não podem ser em jejum. Então, eu preciso planejar o plano alimentar de acordo com os horários e tal. Tem medicação que vai subir a glicose, corticoide, por exemplo. Então, eu tenho que esperar ou controlar o exame. Roacutan, que é aquele para pele, vai aumentar o colesterol. Então, é a minha dieta que está dando errado? Não, é a medicação que está intervindo. Então, eu preciso saber disso. Tá? As cirurgias que eu já perguntei, é interessante que as pessoas não consideram cirurgia plástica como estética, como cirurgia. Então, quando tu vai fazer, por que eu estou dizendo isso? Tu vai fazer avaliação nutricional e tu vai ver que a pessoa está toda plasticada, né? De roupa a gente não enxerga. Lá na hora da avaliação, quando eu peço para ficar de calcinha sutiã, os homens eu empresto um calção, aí quando eu vejo está lá todo plasticado, que vai interferir muito na avaliação nutricional. Tá? Então eu pergunto isso. Sempre daí quando eles me dizem, eu digo, mas tu tem uma intervenção, tu fez lipo. Como é que tu sabe? 31 anos de clínica. A história familiar, tá, gente? Como eu já falei, é super importante, ó, por exemplo, doença arterial coronariana, que é o DAC, câncer de cólon, câncer de mama, diabetes, hipertensão, cardiopatia, tudo isso tem a ver também com aquilo que o paciente possa vir a ter. Então, a gente precisa rastrear isso com carinho e atenção. Eu coloquei aqui um quadrinho, ó, que são os exames laboratoriais, ficou sem título, porque eu andei resumindo algumas coisas, mas que eu vou trilhando. Eu adoro uma planilha, eu adoro enxergar ao longo do tempo, né? Senão é assim, ó, uma loucura. Né? Então, assim, a glicose que veio subindo, ou a glicose que veio melhorando com o tratamento, o fígado que veio melhorando. Então, a gente na planilha eu consigo ver isso direitinho, então fica fácil para mim e adoro um exame laboratorial pedido pelo médico, melhor ainda, tá? Então, na verdade, o exame ele está dividido, só para vocês terem uma ideia, o que é, por exemplo, todas as gorduras, que nem colesterol, triglicerídeos, depois ele tem uma parte do pacote aqui, ó,
que vai falar especificamente, por exemplo, o que ele vai falar lá, glicose, todos os conjuntos que tem a ver com a glicose, depois ele tem um pacote ali que é do fígado, tem um pacote que é da tireoide, o pacote eu digo ali o número de linhas de exames que são fundamentais para a gente fechar essa história clínica, tá? Que tudo isso, obviamente, eu posso... E eu botei os valores de referência do laboratório que a gente mais usa aqui em Porto Alegre. Depois eu preciso saber o que a pessoa faz, né? Ah, eu sou engenheiro de produção. O que a pessoa faz? E vou dizer para vocês que quando eu não entendo onde ela está, eu não consigo fazer a dieta, tá? Então, por exemplo, eu até tirei do slide, mas eu tenho uma médica que eu atendo, que ela fica assim, ó. Ela está no posto, ela está no plantão, ela está no consultório, ela vai para casa, ela está em vários lugares ao mesmo tempo e ela muda de hospital. Então, não adianta eu programar para ela uma vitamina de banana às 4 da tarde se ela está lá no posto de saúde da Vila Tuca com 68 pacientes por hora, que ela não vai fazer, né? Então, se eu não tiver a percepção de entender isso, eu acho que, eu não acho, tenho certeza, a minha dieta vai ficar um caos, né? Quer dizer, eu vou propor para ela uma coisa que é não factível. Então, eu pergunto isso. E a outra coisa, a gente pergunta atividade física. A gente ouve uns não bem redondinho, mas enfim, a gente pergunta, tá? Que eu quero saber o que faz, qual a frequência, qual é a intensidade, qual é a duração, ó, há quanto tempo está parado, e principalmente que horário tu faz. Por quê? Porque eu preciso acoplar, todo mundo sabe, um lanche antes da atividade física, que é fundamental. Preciso saber como é que está funcionando o intestino. Eu digo que tudo que entra deveria sair, mas às vezes não é assim. Então a gente pergunta, né? Como é que é teu hábito intestinal? Às vezes a gente tem que perguntar em português. Fez cocô? Faz cocô? Cocô é duro? Cocô é mole? Xixi é escuro? É claro. Porque isso são sinais de uma boa ou má alimentação, tá? Então a gente vai procurando, né? Má digestão, tem refluxo. Às vezes a gente pergunta palavras técnicas, às vezes a gente pergunta palavras bem português mesmo, porque não dá para a gente falar nutricionês e a pessoa não entender. Na maioria das vezes, a gente tem uma ideia já se a pessoa toma café sozinha, se tem quem cozinhe para ela, se ela que tem que fazer o almoço, se ela mora sozinha, porque isso também tem a ver com a socialização, com o jeito de comer. Ontem atendi uma paciente que ela tem 60 e muitos anos, ela tem um namorado e eles ficam juntos quartas, sábados e domingos. Nos outros dias que ela não está com ele é ótimo, e nos dias que ela está com ele é horroroso de comida. Eu vou ter que levar isso em consideração. Eu não posso mandar o namorado embora, porque ela fica completamente à mercê do que ele come. E também, né? Então ela é linda, super comportada. Então, essa é a vida social. E é isso que eu preciso entender. Se eu não entendi, eu pergunto. Tu pode me explicar que eu não entendi se tu mora sozinho, quem te ajuda, quem não te ajuda? E aí depende disso, né? Uma pessoa que mora sozinha tem uma probabilidade de comer lasanha e pizza muito maior do que quem tem lá, né? Alguém que cozinha, uma mãe, uma avó, uma tia, sei lá o que. E quando eu vou perguntar, às vezes a pessoa começa assim, ó, eu não como feijão, mas eu tomo leite, mas eu não tomo café. Daí de noite, quando eu chego em casa, eu disse, ó, segura o mundo que eu quero descer e vou assim, ó, vamos começar pelo começo. Que horas tu acorda? Que horas tu toma café? Que horas tu tem que sair de casa? Ah, o meu café, eu tenho que estar no trabalho às 8, eu vou para a Unicina no São Leopoldo, eu tenho que sair de casa às 15 para 7, e aí não dá tempo de tomar café. Aí quando tu chega, passa num posto no meio da estrada, o que tu come? Pão de queijo, toma Coca-Cola. Ah, tá. Então isso, e quando tu não toma Coca-Cola? Então a gente vai perguntando o que a pessoa diz. Né? Porque não fica assim, tu toma Coca-Cola de manhã? Tu toma? Então tu vai perguntando. E come alguma coisa entre o café da manhã e o almoço? Como é que é teu almoço? Onde é o teu almoço? Que lanche tu faz? O que tu come? E depois?
e acorda de madrugada para comer, que eu pensei que todos dormiam que nem eu de noite, mas as pessoas não dormem, elas comem também de madrugada. Então a gente vai esquartejando o hábito alimentar, tá? Depois a gente vai fazendo, depois de tudo isso, eu vou lá, peso e meço, e como eu já expliquei para vocês. Mas enquanto isso, a minha cabeça já fez um desenho, às vezes bem nítido, às vezes uma bagunça, do que essa pessoa tem. Então, sei lá, se é uma pessoa super desnutrida, esses dias eu atendi um senhorzinho de 82 anos, mega magrinho. Ele toma café às 7, almoça 1 e janta às 8. Uma titifa em cada um. O que está faltando? Um monte de comida nos intervalos, né? Porque ele passa a tarde inteira sozinho, porque ele está aposentado, e a esposa dele ainda trabalha. Então, é uma confusão. Então, eu tenho que tentar entender como é que eu vou ajudá-lo, né? Assim como o gordinho, que às vezes é o contrário. Então, a gente tem alguns instrumentos, tá? Eu mais uso o recordatório de 24 horas. O que tu come habitualmente? O que tu comeu ontem? Porque às vezes o ontem pode ser muito diferente. A gente chama de recordatório. Quando o paciente está muito atrapalhado da cabeça e está muito desregrado, a gente pede um registro alimentar, que é uma tabela dizendo o que comeu segunda, terça, quarta, quinta, né? Tem os que pesam, são mais neuróticos, tem os que não se lembram o que comeu no café da manhã. Então, a gente vai atrás de qual o método que isso fica mais adequado. E eu uso dentro do recordatório também um pouco dessa frequência. Tu toma leite todos os dias, porque existe um questionário de frequência alimentar que eu vou dizer para vocês que acho muito boring, assim, ó. Tu come margarina quantas vezes por mês? Qual é a margarina? Quantas vezes por mês? Quantas vezes por semana? Quantas vezes por dia? Quantas vezes? E aí tu vai alimento por alimento e essa consulta vai demorar umas 6 horas, na pior das hipóteses, tá? Lá na finaleira a gente pergunta álcool, aí a gente vai ficar da coisa que é até Deus duvida, né? Então é quanto? Ah, nem faço ideia. Ah, mas vamos fazer um exercíciozinho se tu fizesse uma média. Ah, quando eu bebo, eu bebo. O que tu bebe? Aí eu começava assim, 4 latinhas, 5 latinhas, tá muito defasado. 10 latinhas, 12 latinhas, 15 latinhas, né? Ah, não faço ideia. Quando eu bebo, eu bebo. Então vamos prestar atenção, porque isso contabiliza. Se cada lata de cerveja tem 150 calorias, tomou 10, comeu 1.500, pode ir para casa dormir, porque não tem mais comida para aquele dia. Estou exagerando, mas é assim. Bebida de álcool, tá? Bom, então aquilo, ó. Depois que eu tenho a história, eu vou para a parte da avaliação antropométrica. Ok? Que cada nutricionista pode ter lá os seus métodos. A gente começa com uma coisa super básica, peso e altura. Tá? Eu peso meus pacientes com o mínimo de roupa possível. Uma calça jeans masculina pode pesar 1,5 kg, um sapato muito mais. Então, para não ficar, mas eu acho que eu tenho que tirar 2, tenho que tirar 3, tira a roupa, veste o calção, me chama quando estiver pronto, porque eu descobri que nem todos usam cueca, eu disse que eu não quero ver o que eu não quero ver na hora que eu não quero ver. Enfim, tá? Bom, daí a gente calcula o kit básico, que é índice de massa, peso pela altura ao quadrado. A gente pergunta o peso usual, que peso tu tens estado nos últimos meses? Eu já falei do peso desejado, eu quero ter uma ideia do que as pessoas às vezes dizem assim, olha, eu acho que eu tô com 90 e quando tu pesa tem 103. Opa, como que uma pessoa consegue aumentar tanto tempo e não se dá conta? Ou ao contrário, eu estou achando que eu estou pesando 80, quando tu vê ela está com 70. É raro acontecer, mas às vezes acontece. E aí a gente vai fazer algumas medidas, a gente tem trabalhado muito com a circunferência abdominal, a bioimpedância e as dobras. Tá? Faz aquele exame físico, né? Mucosa, pele, cabelo, presença de edema naquele primeiro scanner que eu falei para vocês, tá? E depois de todas essas informações, eu falei para a professora Josi que eu tenho feito cálculo da dieta em casa, porque eu prefiro prestar atenção no meu paciente. Mas eu já posso dizer para ele, isso nós já está faltando lá 5 minutos para terminar a consulta, eu entendi que tu está comendo pouco, a gente vai precisar
botar mais alimentos nos intervalos. Eu já entendi que tu passa muitas horas sem comer, por isso que tu tá comendo uma janta por 3, né? Eu já entendi que tu precisa estar um pouquinho mais organizado e vou te dar algumas dicas de como organizar. E aí a gente vai calcular. Eu não tenho calculado na frente do paciente, mas a gente pode já dar uma prévia. Olha, eu imagino, vamos com calma, por exemplo. Uma pessoa precisa emagrecer 40 quilos. Quando ela me diz eu tenho que emagrecer 40 quilos, eu me choco. Eu fico pensando como é que eu vou devolver essa informação. Então eu brinco, mas é verdade que eu faço um carnê, várias prestações. Primeiro vai emagrecer 5%, depois 10%. Depois a gente renova os votos. Mais 5, mais 10, mais 5, mais 10, até a gente chegar ao limite. Senão parece que eu digo para ela, vamos sair daqui, vamos a Belém do Pará, né? Pode ser que ela não chegue nem a Canoas, nem eu. E aí a gente tem uma calculeira, gente, que é sem noção, ó. A gente calcula o valor energético da dieta, que está no slide 28, a quantidade de hidrato de carbono, proteína e lipídio. Isso é o macro da dieta. Se eu tenho um paciente que está com anemia, eu vou calcular o ferro. Para melhorar a anemia, eu preciso ter vitamina C. Se eu tenho uma gestante, eu preciso calcular o cálcio. Eu preciso calcular o ferro, eu preciso calcular o ácido fólico, eu tenho que prestar atenção na vitamina B12. Então, tudo vai variando de acordo com a especificidade da dieta, que tem a ver com a prescrição da dieta, né? Principalmente com a patologia. Eu tenho um paciente diabético, me demanda isso. As pessoas não são únicas, elas não são assim, ó, não é um container. Este é para o diabético, esse é para o hipertenso, esse é para o que tem desdentado. Eu digo que ela pode, eu tinha uma colega que dizia que ela pode ser um shopping, ela tem um pouquinho de tudo. Ela pode ser um diabético desdentado, emagrecido, que tem gordura no fígado, e que está desidratado, e é isso, né? Então, essas seriam as características da dieta que nos exigem um cálculo para que a gente possa transformar tudo aquilo que a gente ouviu na nossa coleta de dados, ó, nessa ordem. A determinação do valor energético, as proteínas, hidrato, glicídio, minerais e vitaminas, se eu preciso prestar atenção no colesterol, como é que eu vou fracionar isso? Por exemplo, esse senhorzinho, eu queria que ele comesse 8 vezes ao dia, porque é melhor ele comer bem pouquinho em seguido, mas aí ele me diz, eu passo muito tempo sozinho e fico muito... ele não usou o termo preguiça, mas ele usa muito, quase deprimidinho, muito desanimado em ir até a cozinha, não tenho estímulo, não tenho quem esteja comigo, e aí eu não como, né? Então não adianta eu programar uma dieta linda se ele não vai cumprir, tá? E aqui, ó, no slide 31, tem uma micro, precisaria dar uma aumentada, como que eu posso planejar? Então, uma coisa que eu acho que é importante é assim, por exemplo, o que o plano alimentar nos exige? Eu vou prescrever para ele café com leite e uma torrada. Daí, se a gente pensar nisso, parece que a pessoa vai ter que tomar um café com leite e uma torrada para a vida toda, né? Daqui a 15 dias ele não vai querer mais comer isso. Então, eu tenho que pensar que isso me demanda uma tabela de equivalentes. O que é igual ao leite? O iogurte. Quais são os iogurtes que o mercado tem para que eu possa dizer, porque tem um lá com 200 calorias por um potinho micro, tem um que é super gordo, um que é super magro, esse aqui tem açúcar, não pode para o diabético. Então, eu tenho que ter lista de equivalentes que sejam iguais. O que é igual ao pão? Tem que comer o mesmo pão todos os dias? Não. Quais são os pães que são componentes? Ele pode comer, por exemplo, uma tapioca, que é moda também? Pode. Tu sabe fazer tapioca? Tu sabe fazer? Tu sabe fazer? Não. Então, eu tenho que ensinar. Isso me gera umas receitas. Ok? Então, eu prescrevo o alimento, como é que ele troca e como é que ele faz. A gente diz, ó, não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar e a receita junto. Por quê? Ninguém come peixe, porque às vezes a pessoa sabe fazer peixe frito.
Então, isso também tem uma demanda. Em geral, eu digo assim, ó, tu tem que comer o que está escrito ali no primeiro cardápio, uma coisa um pouco mais genérica, é um carboidrato no almoço. Mas eu tenho que explicar o que é isso, né? É um arroz, quanto de arroz? 2 colheres, tem uma medida caseira. A pessoa não vai pesar 120 gramas de arroz, ela vai comer 4 colheres de sopa de arroz. Então, é isso que me demanda. E eu preciso inovar, porque a pessoa me diz, não aguento mais comer isso, mas está ali no teu plano alimentar. Então, eu diria que isso resume muito. Não sei se eu falei tudo, mas acho que vocês já têm bastante informação. Não sei se demais da conta, mas já tem bastante informação. Tá? E uma coisa que eu não falei, mas é bem rapidinho só, essa é a minha primeira consulta. Tenho feito, como eu falei para a professora Josi, o plano alimentar em casa. Eu prefiro não ficar digitando na frente do paciente, embora me demande um tempo em casa. Isso é uma questão, talvez, de ser um pouco mais antiga, não tão cibernética. Mas, enfim, é um plano de ação. E eu tenho as reconsultas, que levam mais ou menos 30 minutos. Na reconsulta, eu avalio a efetividade da prescrição, é que nem vou no médico, tá com dor de garganta, tomou o remédio direito? Não tomei. Então, não dá pra gente avaliar o resultado, né? Peso e meço, faço dobra, quando precisa faço bioimpedância e a gente avalia os resultados. Eu tenho um gráfico de acompanhamento que eu não coloquei aqui, que nada mais é do que uma tabela de Excel sofisticada, que faz lá qual é o teu percentual de gordura, quanto começou, que dia começou, e aí tu vai mostrando, eu mostro lá no computador para o paciente, e obviamente se ele está indo bem, ele ama de paixão, né? Então, isso é bastante visual, bastante bonito. Eles pedem que eu mande por e-mail, porque eu ainda não tenho um programinha exatamente, enfim, tá? Por isso que eu vou adorar que vocês me usem e que daria para botar cada um lá na sua ficha, tem ideia e tal. Ótimo, Ana, muito obrigada, muito divertido. Eu dei muito alguma outra contribuição, professora Josi? E também me empolguei, acho que eu vou acabar te procurando daqui um pouco. Divertido. Bom, ó, cheguei a me dar calor agora. Os alunos aí também têm, né? Eu acho que daí já podem ir se preparando para engatilhar a próxima pergunta na sequência. Eu queria entender se existe assim, como se fosse uma alta, né? Então, por exemplo, tipo assim, a gente faz esse acompanhamento, tem um indeterminado, tem por tempo. Tipo assim, a gente faz esse acompanhamento por um tempo indeterminado, tem por um tempo. Assim, ó, vamos pensar que eu pegue uma pessoa. Deixa eu resumir antes. Eu digo que as minhas altas são todas com tornozeleira. O que eu quero dizer isso? Eu não deixo muito solto por aí o que eu já consegui fazer, tá? Então, o que acontece? Os pacientes, que é a frequência das consultas, tá? Tem alguns pacientes que me dizem assim, ó, não me deixa muito solto. E aí às vezes eu vejo, daí tudo depende do que ele me diz. Então, esse ouvido de estar atento, eu acho que ele é importante. Então, é assim, ó, tem uns que eu vejo uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias, às vezes a 30 dias, porque tem aquele que diz que pegar no meu pé, eu não vou fazer nada, né? Então, o que vai acontecendo à medida que ele vai melhorando, eu vou afastando a periodicidade, tá? Quando ele atingir um objetivo, que é um objetivo comum, tá? Tem um cálculo que se chama peso possível, que tem adaptação. Na verdade, isso são algumas engrenagens da própria nutrição, né? Porque se a gente vai calcular peso ideal, é uma coisa ridícula, né? Porque os pesos ideais são calculados assim, ó. É uma coisinha, a pessoa pesa 70, tá ótima, já pesou 100, e tu quer que ela pese 50, e aí isso é inatingível, e tu diz, olha, tudo para dar errado. À medida que ela vai chegando naquele peso que tá bioquimicamente, ou seja, os exames estão ótimos, ela tá com uma boa aparência, ela tá feliz, a gente vai aumentando a periodicidade, deixa caminhar por um pouco sozinha.
e vou dizer que algumas pessoas se atrapalham muito. Então eu fico sempre atenta, tá? E depois eu vou aumentando até ela vir a cada mais ou menos 3 ou 4 meses, até que tem gente, por exemplo, quando eu mando os cartões de Natal, às vezes, Ana, que bom que tu me escreveu, tô mantendo meu peso há 5 anos, tô ótima, tô maravilhosa, adoro, né? Então eu fico muito ligada assim com essa coisa dos pacientes me dar retorno, me encontram na rua, ai, tô gorda, não posso lá te ver. Eu disse, mas nem perguntei na farmácia esses dias me escândalo. Bom, então assim, ó, não sei se te respondi, mas é isso. Então vai depender um pouquinho de cada pessoa. Eu não consigo, a minha secretária já sabe disso e ela diz, olha, a pessoa já pergunta, tá, quanto tempo eu vou ter que ficar aí? Tem gente ótima. Tem gente que em 3 meses atinge o objetivo, tem gente que... Eu tô com uma lá que tá há 3 anos comigo, tá ótima. Ela foi periodicamente durante 2 anos, toda a semana. Ela tá excelente, tá ótima, sempre foi muito obesa. Ela tá muito feliz, eu fico muito feliz. E aí eu quero desmamar ela. Agora a gente já tá a cada 20 dias, mas, sabe, eu quero empurrar um pouquinho, ela não me deixa. Tá bom, Ana, muito obrigada. Vamos aí, aí se a pessoa quer, tem mais alguma dúvida? Tá bom, Ana, Uma muito questão? obrigada. É isso que eu queria saber. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Gustavo, vamos lá. Uma questão? A pessoa falou tanto que não tem nenhuma dúvida. O Gustavo ficou com medo, só porque eu falei o nome dele. Ficou com medo. Opa! Gustavo, não fica com Se alguém medo. tiver com áudio, a gente pode abrir também. Se alguém tiver com áudio, a gente pode abrir também. O pessoal vai sair deprimido daqui, Ana. O pessoal vai sair deprimido daqui. Gabriel, não fica. Eu acho que o chapéu caiu. Bom, se valeu para alguma coisa, ganhei meu sábado. Posso ir embora dormir. Eu acho que o chapéu caiu. Uau! Uau! Ó, 2 no ranking de 7. Socorro. Ó, o Gustavo voltou. Vamos lá, Gustavo. O Gustavo voltou. Oi, Gustavo. Força na peruca. Pode perguntar. Sim. Vixe. Tá. Uma coisa super... Eu não tenho em percentual, tá, Gustavo? Mas eu vou te dizer o seguinte, ó. Assim, ó. A coisa que melhor... Não é melhor. É a única coisa, talvez, que dê certo é a motivação. A motivação é absurdamente pessoal. Eu já tive esposa que veio pressionada pelo marido. Ela não queria, quem queria era o marido. E o marido disse, se não emagrecer, eu vou me separar. Não preciso dizer que deu errado. Já tive mãe que empurra o filho, não dá certo. Já tive criança que veio arrastada pela mãe, né? Que é o mesmo caso que eu falei antes. Ou o filho que empurra a mãe. Enfim, o pai, que seja, tá? Então, assim, a motivação tem a ver com o teu momento. Tem gente que já chegou lá e me diz assim, ó, tu é a minha última esperança. Eu já procurei 15 nutricionistas e eu tenho uma vontade de bater a porta e sair correndo, porque tá te dando uma sensação que é tu que tem que trabalhar e não a pessoa. Então, o grau de desistência depende da intensidade da motivação. Mas eu vou dizer que eu acho que eu sou burra ou muito cabeça dura, pode ser, que eu fico batalhando, né? Eu não desisto, eu tô sempre ali do lado. Tem gente que emagrece 200 gramas e eu faço um escândalo. Ai, que bárbaro! Ai, não, mas é 200, sim, 200 é melhor do que tu engordar 2 quilos que tu engordou na semana passada. É cheio de idas e vindas, é cheio de coisa ruim. Eu contei para a professora Josi, eu atendi uma paciente ontem, uma paciente ótima, maravilhosa.
que arrumou um namorado, o namorado mora em São Paulo. E o namorado, acho que cantou de galo em cima dela, essa foi a minha interpretação, e disse que tinha sido cantado por uma pessoa lá, uma colega dele. Aí ela chegou em casa, ela estava em casa e quando ela teve a notícia, ela comeu 7 bombons numa sentada. E ela estava indo super bem, né? O que eu tenho que ter isso? Que ela desistiu? Não. Eu disse, ok. Ah, mas eu estou me sentindo culpada, eu comi 7 bombons. Ok, deu, passou, deu. Ah, volta para o plano alimentar. Então eu tenho que ter energia suficiente para continuar ajudando essa pessoa a não desistir do propósito dela. E às vezes ela só não tem o peso, só não ter, entre aspas, também é um bom fator, porque ela estava engordando galopantemente, né? Então a gente ouve muita história, muita questão psicológica. Esse momento de crise está todo mundo mais inspirado do que nunca. Eu digo que eu tenho que ouvir muito. E eu falei para a professora Josi, por que eu opto em não ficar digitando na hora? Porque eu quero ouvir, eu quero olhar no olho, eu quero entender. E eu digo que às vezes eu mais ouço, né, do que faço nutrição. Às vezes a pessoa me pergunta quanto é a consulta da psicóloga, porque hoje eu não falei com a nutricionista, porque a gente tem que ajudar. Então, se eu ficar enchendo o saco dela para falar quantas calorias tem 2 fatias de pão, e ela está em alfa, porque ela perdeu o emprego. Essa semana eu estava trabalhando 5 anos num lugar, perdeu o emprego. Que ela não quer falar de comida, ela quer falar da ansiedade dela que está gerando uma complicação na vida. Então, essa coisa da desistência, ela está envolvida com a motivação direta. E manter a motivação alta talvez seja a parte mais difícil. Às vezes eu preciso de psicólogo, de psiquiatra, do que for. Esse foi o susto da pergunta, tá, Gustavo? Por que, Gustavo? Qual consulta? Tem um dado que não é meu, que diz que os pacientes obesos, tá? Porque eu atendo outras tantas coisas. Os pacientes obesos duram um tratamento alimentar, um tratamento nutricional para um paciente com perda de peso dura no máximo 4 meses. Eu acho que às vezes eles desistem antes. Gabriel. Suplemento alimentar. Ui, outro susto. Assim, ó. Eu sou super, mega, hiper, over a favor quando bem orientado. Qual o problema das pessoas em geral? Elas ouvem e se aplicam, seja o que for, né? Então, agora eu vou tirar o glúten, vou tirar a batata doce, virou a moda da vez. Batata doce, frango, comer frango no meio da aula. Cada um come o que quer, mas ficou over. E o que as pessoas fazem é mau uso da informação. O whey protein é maravilhoso primeiro se tu gasta, se tu faz exercício. Esses tempos um paciente chegou para mim e disse: eu quero aumentar a massa magra, mas tu não me manda para academia. Daí eu disse para ele: eu também. Quando tu conseguir isso, me avisa que eu também quero. O que significa isso, gente? Não tem mágica, tá? Me proponho a ser coluna do meio. Tu pode usar assim quando bem indicado. Mau uso. É que nem, por exemplo, refrigerante diet dá para tomar? Dá, mas você vai tomar 6 litros? Não, tem que tomar um copo. Então o problema é esse. Então, ó, o whey protein ajuda sim na massa magra, se tu fizer atividade física e se tu tiver o gasto da tua massa magra que precisa repor. Senão, tu tá acrescentando um scoop de whey protein, na grande maioria das vezes, tem o equivalente de proteínas de um bife. Então, se tu tomar 3 doses de whey protein, tu comeu 3 bifes a mais. Se tu tem excesso de proteína, tu vai saber carregar o teu rim, que quando tu tem 20 anos tudo é festa, mas quando tu tiver 40, provavelmente tu pode ser um hipertenso, blá blá blá. Então, tudo depende de como que tu usa. Lucas. Mais pacientes. Muito, ó, primeiro que é assim, ó. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Não, no Brasil nos últimos 35 anos. A obesidade vem crescendo galopantemente. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? É considerado o país com mais excesso de peso.
Então, eu nunca contei, mas poderia fazer isso. Eu acredito que 95% dos meus pacientes vêm me procurar. Não, 95% é exagero. 90% vêm me procurar para perda de peso. Sim. E, gente, perda de peso pode ser 2 quilos, pode ser 20, pode ser 40. Eles estão ficando mais obesos, mais peso, né? Mas é isso, tá? Então, geralmente. Mas eu atendo muita gestante, que é um trabalho lindo de fazer. Eu tenho atendido muita criança mal orientada pelos pais, porque ninguém tem tempo para isso, e que estão ficando muito gordinhas. Tá muito ruim de fazer isso, tá? Bom, Lucas, pior que tem que cuidar do rim mesmo. Eu já não posso consumir essas coisas ali. Exatamente, né? Então, preteou minha tela. Assim, ó, o que que acontece? O rim, ele cobra a conta, viu? E principalmente quando a gente começa a entrar nos aminoácidos e usar um monte de coisa. Então, tem que procurar a pessoa certa. Eu tenho uma bronca, que é um rancinho meu, que é assim, ó. O psiquiatra vai prescrever a medicação antidepressiva. Aí o ginecologista prescreve, o cardiologista prescreve. O que é isso? É ciência, que não é domínio de um só. Mas será que o psiquiatra prescreve pílula anticoncepcional? Eu acho que cada macaco está no seu galho e deveria ser procurado se tu queres fazer alguma coisa melhor para a tua vida. Gente, a gente está durando mais, né? Isso é bom, come, né? mas a pessoa também tem mais doença, porque ela está fazendo muita cacaca em um determinado momento da vida. E a gente já ficou, né? Total, completamente. Ó, vou te dizer uma coisa muito chata, Gabriel. Os grandes convênios, eles dizem isto, ó. A Unimed não credencia nutricionista. São cooperativas de médicos, tá? O que a Unimed hoje tem, ela tem as suas nutricionistas como se fossem funcionárias, pelo menos a Unimed em Porto Alegre. Excepcionalmente em alguma clínica, e que é um arranjo, tá? Tem alguns que tem o médico que assina, mas a nutricionista que recebe. Então, a gente, olha, eu sou das antigas, eu sou uma das primeiras 5 nutricionistas em Porto Alegre que tem consultório. A gente já fez uma peregrinação em P, Unimed, sei lá, na época, Golden Cross, a 1000, e todas as respostas eram não bem redondinho. Então, a gente tem muito pouco convênio. Eu já participei do conselho de nutrição, da comissão do conselho. Não temos. Infelizmente. Vai ter que Tá? abrir a carteira. I'm sorry. Algumas também tem, né? Sobre o trabalho, gente, alguma outra coisa que vocês precisem? O que vocês acham? Conseguir instrumentalizá-lo o suficiente para que vocês tenham condição de fazer o trabalho? Sobre as consultas, funcionaria de uma forma remotamente. Então, olha só, posso dizer para vocês que eu já atendi uma gestante por Skype que estava em Paris, mora em Paris. Já atendi um menino que estava perdendo muito peso quando ele foi para os Estados Unidos. Então, algumas coisas funcionam. Não tem aquela coisa de tu olhar no olho, de tu pesar, de tu tocar. Eu não consigo fazer uma avaliação nutricional, antropométrica, mas a gente tem feito alguns arranjos, né? Eu gosto mesmo de olhar, de tocar no paciente. Sou muito tato, abraço, beijo. E alguns se assustam com isso, né? Mas dá. Não fica a mesma coisa, mas dá. Acho que Complementa acho que se pudesse até tete a tete, mas eu sempre faço isso. Tem um monte de gente que vai lá, por exemplo, recentemente eu tô com uma que recém foi para Paris. Eu disse para ela, me dá 2 semanas, começa a tua rotina, vamos nos falando. Então é assim que dá certo, né?
As consultas eu te ajudam na motivação direta. Vocês não têm noção que eu dou de risada. E faço, e vamos lá, e vamos, e agora? E o que nós vamos inventar? Vamos lá, estou desmotivada. Tá, então vamos pensar assim, o que tem perto? Ah, tem o casamento do meu primo. Quando é o casamento do meu primo? Daqui a um mês. Tá, então vamos ver quanto tu acha que tu pode estar para o casamento do meu primo. Ah, quero emagrecer 10 quilos. Não, 10 quilos não dá. Quanto vamos? Vamos pensar pouquinho. Ó, 1,5 kg a cada mês dá. Não, mas se eu me esforçar, eu emagreço 2. Pensa bem, o vestido já vai ficar melhor. A tua calça, aquela que está apertada, já não precisa alugar outro terno. Então a gente vai trazendo coisas palpáveis. Então isso ajuda pra caramba, né? E consulta à distância, eu também acho que dá, né? De novo, tá perto, eu acho que a tecnologia não substitui o tato. Eu acho que essa coisa do olho no olho, estou olhando para vocês aqui, mas eu acho que, enfim, né? Mas, como eu digo, eu sou das antigas, eu ainda gosto muito dessa coisa mais pele. Pessoal, mais uma mas pergunta? Acho que dá para tentar, sim. Podemos encerrar. Ok, Ana. Pessoal, mais uma Uma questão que tenha ficado. Podemos encerrar. Uma questão que tenha ficado. Vamos aguardar o Eduardo. Tá ok. Mais alguém, gente? Vamos aguardar o Eduardo. Tá ok. Ok. Mais alguém, gente? Tá jóia, então. Exatamente. Os meninos Cadê as mulheres? Pra casa dormir, né? Só os meninos estão conosco. Informados pela Maria. Não, que a Camila tá aqui, ó. Aham. A Camila. Na turma de São Leopoldo, a gente... Então, olha, galera, o curso de 40 e nutrição pouco. é eminentemente feminino. Outra. A gente tem uma menina Então, 40 e poucos. no curso de nutrição é o contrário. Tu sabe o nome de todos Então tá os jóia, alunos gente. que já passaram Muito por mim. obrigada aí Então, pela eu sei que é todos, participação, pela porque eles são raros. Né? Ana, mais uma vez, Então tá jóia, enriquecedor, gente. muito bom Obrigada aí pela mesmo. participação, pelas perguntas. Ana, Ótimo. mais uma vez, enriquecedor, muito bom. Olha, gente, eu quero ver esse software, hein? Olha, esse é meu Olha aí, ó, preço, viu? oportunidade, pessoal. Depois, se vocês Gente, precisarem de mim, quiserem Então testar, tá, tô gente, junto. vamos encerrando Olha aí, ó, nosso encontro. Ideia tem Um bastante. abraço a todos. Então tá, gente. Tchau, vamos tchau. encerrando aqui. Tá, ótimo. Um abraço a todos. Abraço. Cuidar o que vai se alimentar Bom no final de semana, meio chuvoso, mas legal, hein? Vamos lá. Cuidado com o meu Isso, muito cuidado. Olha que Professora ponto eu já Rita fiz. Hilde. Olha, eu vim, vocês não estão me vendo, mas eu já vim da malhação, já cheguei tá, aqui gente. toda. Tchau, tchau. Ó, Abração. reloginho, ó, frequencímetro. Então tá, gente. Tchau, bom Tchau, fim de. tchau. Fecha aqui.